Tá tranquilo. Tá? Tá. Boa tarde, tudo bem? Sim. Então eu vou dar início aqui, aí depois a galera vai entrando. Tranquilo. Gente, boa noite. Meu nome é Anne Caroline, eu sou agente mobilizadora do Circuito Universitário, representante do Estado Tocantins. O Circuito Universitário ele é um projeto realizado pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e o Ministério de Cultura do Governo Federal. O projeto ele tem como objetivo levar sessões de filmes gratuitas para espaços públicos. Esse ano a gente está com duas modalidades, que é tanto online quanto presencial. Hoje a gente tem a nossa live do filme Vozes Negras, com a nossa convidada especial que está aqui, que é a Maria Otília. Eu vou passar para ela se apresentar, depois eu vou falar um pouco do filme e a gente inicia o debate. Lembrando que quem quiser ganhar um certificado de horas de estar assistindo a live, é só deixar o nome completo aqui na live com e-mail, que eu vou estar entrando em contato com vocês e vou estar enviando o certificado. Para mais informações, sigam nossas redes sociais, @mpcfilmes. E também, quem não puder assistir a live hoje, nossa live vai estar disponível no YouTube da MPC Filmes, com todas as lives de todos os outros estados. Lembrando, né, que o projeto ele acontece nos 26 estados, mais o Distrito Federal, simultaneamente. Então, só vocês entrar lá no YouTube e vai estar todas as lives. Agora eu passo a palavra para ti, Maria, para você estar se Tá apresentando. bom. Obrigada, Anne. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Maria Otília, tenho 19 anos, sou estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Sou formada no curso técnico de controle ambiental pelo Instituto Federal, né? E aí eu trabalho nessa área, interseccionando sobre questão racial, de direitos humanos e ambiental também. E eu sou atuante no Movimento Negro Unificado, sou coordenadora de juventude e essa é a minha apresentação. Sim, sim. Gente, eu agradeço muito, né? A Maria Otília tá aqui, fazer esse agradecimento para ela aqui presente. Eu conheço a Maria Otília de muito tempo. Eu acho que conheci ela pelas irmãs delas quando eu cheguei aqui no estado do Tocantins. Vejo que ela tá há muito tempo no movimento aí, admiro muito essa potência, né? Quanto jovem, já tá aí nessa luta. E daí era muito, queria muito te convidar para tu estar aqui presente. Que bom que você aceitou, né? A gente fazer aqui o início aqui da nossa live. Gente, o filme Vozes Negras, ele vai falar sobre racismo, vai falar sobre identidade racial, vai falar também sobre o movimento negro unificado e sobre a democracia racial no Brasil. E sobre mulheres negras em espaço de poder, né? Visto que Sim. todas as entrevistadas no filme são mulheres negras. E para começar, né, iniciar nosso debate, eu queria que a Maria Otília ela falasse mais um pouco sobre isso, né, sobre essa identidade racial, sobre mulheres negras, quando a gente se descobre, né, uma mulher negra ativamente política dentro da luta do movimento negro. Lembrando não, falar um pouco sobre minha experiência, né, eu, quanto Anne, me descobri uma mulher negra já bem tarde, né, com uns 21 anos, que eu fui entender que eu era uma mulher negra e que meu papel na sociedade quanto mulher negra era também lutar nessa luta de discriminação racial, que eu vim entender tudo que estava se passando. Então, ver essa identidade, descobrir essa identidade, se tornar negra política é um processo bem doloroso, mas também aliviado, né, para nós mulheres negras. Passa a palavra para ti, Maria. Nossa, Anne, verdade, é bem impactante o que você falou. Bom, assim, eu agradeço pelo convite, eu fiquei surpresa, mas eu fiquei muito feliz pela oportunidade, porque, assim, eu acho que falar também sobre cinema é falar também sobre cultura, né? E a gente sabe que a população negra sofre com essas mazelas da falta de cultura, infelizmente. Então, eu achei excelente o documentário, eu amo documentário. E falar sobre a questão negra é muito importante no nosso país, né? Até porque existiu esse mito, né, da democracia racial. E aí a gente, no decorrer, vamos falar um pouquinho sobre o que foi esse mito da democracia racial. Mas assistindo o documentário, eu me enxerguei muito bem diante do que todas as pesquisadoras falou um pouquinho, que Sueli Carneiro falou e demais. E sobre a questão da identidade, como você mesmo falou, como você foi se entender enquanto uma mulher negra, é o processo mais árduo, porque você descobre isso logo na infância. Pelo menos para mim foi assim. Para outras mulheres negras, possa ser de pele retinta ou não,
vai ser em outras vivências doloridas também, né, dolorosas. E aí, para mim, foi o processo do cabelo, que quando as pessoas falaram que meu cabelo não era bonito, não era bom, tem isso, né? Infelizmente, na sociedade, as pessoas colocam o cabelo crespo, cacheado como ruim. E aí, logo aos 7 anos, eu me entendi enquanto uma menina negra. Você primeiro não se aceita, primeiro você renega a identidade, para depois, em um longo processo, inclusive dentro do movimento, né, do movimento social, que é muito importante, a sua identidade. E, no caso, no documentário, você percebe que o MNU, o Movimento Negro Unificado, ele foi esse embasamento para as pessoas descobrirem a sua própria identidade. Sim, sim. Realmente, né? Eu também acho que até errei, né? Eu sempre entendia que eu era uma menina negra. De fato, eu não queria aceitar que eu era uma menina negra, né? Porque quando a gente nasce, nossos traços é bem visível e a questão do cabelo é muito forte, né? Eu cheguei a alisar meu cabelo. Tô aqui passando por esse processo, né? De voltar o cabelo. Mas o cabelo é algo muito impactante para mim. Nem tanto foi o cabelo, foi o nariz. Porque meu cabelo não é crespo, né? Meu cabelo era cacheado e cacheado ainda era bem. Tipo, bonitinho, os cachinhos. Mas meu nariz foi, assim, um processo, assim, que todo mundo criticava, dizendo que era feio e tudo mais. Ouvi Nossa, e aquilo me muito deixava também. muito mal. Eu lembro muito isso, tipo, eu tinha alguns amigos. Porque a gente acaba sendo rodeada por pessoas brancas, né? Então, esse processo também de eu me entender enquanto mulher negra foi muito dentro de casa também, né? Porque os meus pais foram um relacionamento mesmo racial. E aí você já ali já enxergava minha mãe negra, meu pai negro. Então não tinha para onde, e as minhas irmãs negras também, não tinha para onde eu não me entender enquanto uma menina negra. Mas assim, quando eu chegava na escola, que os amigos eram brancos, perguntavam, nossa, por que seu cabelo é assim? Por que seu nariz é assim, largo? E aí uma criança ficava totalmente assim, eu criança, né, ficava assim, incomodada, porque eu não sabia como responder e também me renegava, porque se falavam que me questionavam porque dos meus traços ser daquela forma, era porque era algo que era diferente. Então, era algo que me incomodava, assim. Então, foi um processo bem árduo, foi doloroso, né? Sim, Você se entender uma menina sim. negra. Muito doloroso. Aí vinha as listinhas da Aham, escola, onde a gente as não tá meninas mais incluída. é E a péssimo. E gente sofre, né? assim, Hoje a gente já sabe que a gente é perfeita, mas pensa num tempo dolorido, que era aquele quando saía essa listinha. Todo pois começo é. de ano tinha a listinha, velho. Eu chorava, porque meu nome era o último ali. Eu ficava, meu Deus do céu. E, nossa, velho. A Mai falou assim na live, e ela falou uma coisa mesmo que a gente percebe. Que é a Arca. Não, o nome dela é Mai. A Mai, ela falou aqui, comentou mesmo, quando eu era criança, eu achava que todo mundo, quando crescia, ficava branco e loiro. E eu não conseguia entender porque minha mãe era preta. Nossa, velho, esse processo de branquiciamento, né? Que as mídias sociais, elas passam muito isso. É muito doloroso. É essa, como é mesmo que eles falam? É uma lavagem cerebral, né? Tipo, da Sim, beleza negra. exatamente. Pois É, é, e aí teve uma época, acho que foi em 2000 e ali para 2017, que veio a ascensão, né, das pessoas mesmo de identidade, do qual elas passaram pela transição capilar e foram se entendendo, né? Até que falava assim, nossa, seu cabelo é tão bonito, né? Porque tá na moda. Nossa, isso me dava uma raiva, porque, tipo, meu cabelo nunca foi moda. As pessoas só passaram a se entender mesmo, a assumir a própria identidade. sim. Até aquela música do Baku fala, né? Foram 25 Eu anos me acho pra. lindo. Aham, sim. E eu acho que pra mim foi os 21, né? Tipo, caramba. Puxando aqui o gancho, né, Maria? Queria também que tu falasse, né, um pouco sobre essa questão do movimento negro unificado nas conquistas da sociedade, né? Que o movimento negro ele tem uma importância significada em alguns avanços, né? Sim, exatamente. Como o movimento negro surgiu, né? Ele surgiu lá em 1978, através de um ato racista que ocorreu, do qual 4 jovens negros foram abordados pela polícia e um deles foi morto, né, de forma brutalmente,
pela polícia. Foi na época, inclusive, cívico-militar. E aí as pessoas, mais de 2.000, ali cerca de 2.000 pessoas se juntaram na frente da escadaria do Teatro Municipal de São Paulo para protestarem, né? Porque elas não concordaram e assim foi uma revolta. E foi daí que o movimento, logo ali, o movimento negro se uniu. E aí ele foi se fortalecendo, só que tem um porém. As mulheres negras não foram aceitas, né? Então, assim, foi meio que ocorrendo subgrupos por conta dessa exclusão das mulheres negras. E aí foi ocorrendo essa subdivisão. A gente pode falar um pouco também sobre Lélia Gonzalez nesse processo, né, de fundadora. Então, assim, a Lélia Gonzalez, ela é uma intelectual negra muito importante, né, para nossa história, porque ela fala sobre como é que é a mulher negra nesses espaços de poder, né? Como é que é a mulher negra lá, a mulher afro-latina, né, carimbenha. Então, assim, Lélia Gonzalez, ela é uma grande referência dentro do movimento negro unificado. Então, ele surge a partir daí. Hoje, ele é um movimento, assim, negro mais fortificado, posso-se dizer, no país. E aí as conquistas do qual a gente, enquanto movimento, enquanto MNU, quais foram elas? No, no próprio no próprio filme, uma das integrantes retrata que ela fala que foi eleita, né? Mais de três vezes como vereadora, e logo depois ela foi eleita como deputada estadual. Então, isso é uma conquista no ramo da política, né? Porque a gente precisa de políticas voltadas para o nosso povo. E aí, quando a gente pensa em questão de política, a gente lembra da política de cotas raciais, para a gente conseguir entrar nas universidades, né? Que é uma reparação histórica obrigatória com o povo preto do nosso país. Quando a gente também pensa em questão de cultura, tudo isso foi uma retórica, foi um fato para o movimento negro lutar, né, para que a gente conseguisse a obrigatoriedade de ter a educação afro-brasileira nas escolas. Então, tudo isso é uma questão mesmo de conquistas, porque se a gente for pensar lá anteriormente como que eram as coisas, muito mais difícil. Quando a gente vê, a gente reflete como que são os nossos pais. Nem terminaram, por exemplo, o ensino médio. Então, assim, inclusive isso é até uma fala do qual eu percebo vindo dos meus pais de falar assim, nossa, vocês têm mais oportunidades. A gente sabe que a gente não chegou lá, infelizmente. E que o racismo ele nunca vai deixar de existir. Então, mas vieram algumas conquistas, né? Isso de fato a gente consegue perceber. E graças ao movimento negro, né? Porque quando a gente fala também da lei, né? Da lei áurea de escravatura, né? Da libertação do povo negro. Isso não foi uma política e nunca será, porque o povo negro foi distribuído, foram jogados às mazelas da sociedade. E foi daí que se construiu favelas, periferias, então, precisou da população negra para que a gente tivesse políticas voltadas para a gente, para que a gente conseguisse o mínimo, né? Sim, sim, Maria, tu fala muito assertiva, muito ensinamentos, né? Tipo, fala bem potente agora, mas exatamente é falar sobre Lélia Gonzalez, né? É falar sobre uma referência quanto mulher negra dentro do movimento negro feminista Sim. aqui no Brasil, né? Até a Angela Davis, quando ela vem no Brasil, ela fala, cara, vocês têm a Lélia aqui, né? Então, Eu tipo aprendi assim, com você, ela fala até isso, né? Que ela aprendeu com sim, Lélia. E eu acho muito massa que eu estudei até, inclusive, no curso de jornalismo, assim. Quando eu entrei no curso, eu me apaixonei, porque a gente aprende muito sobre questão linguística. E Lélia Gonzalez, ela fala sobre o termo do que é o português. sim, Que, no caso, tudo que a gente que é preto fala, para a sociedade é dito como errado. Mas não, é o próprio português, né? Que a gente está constantemente falando ele. Então, assim, a exatamente. gente falar é errado, é isso, é aquilo, é a gente renegar a nossa própria dialética, a nossa própria linguagem, né? Sim, exatamente. Daí, tipo, quando eu me afirmei também enquanto mulher negra, eu comecei a estudar, assim. Tem até uma fala da Jurema que ela fala no documentário também, que ela ia para todo lugar onde
ela sabia que existia Lélia Gonzalez, ela tava dentro, ela Foi. tava indo atrás. Eu acho que foi esse sentimento também quando a gente descobre Lélia, né? A gente fica Sim. louca. E eu imagino ela no meu tempo, eu não ia ficar sem ir atrás também, né? E também tem outras, né? Como a Celi, como a Cida Ah, Bento. nossa, Sueli escreve maravilhosamente. Sim. Maravilhosa. E esse termo também, né, o português, eu também tive um pouco de acesso com essa leitura, né? E daí, dentro desses movimentos, a gente vê que o tanto que ainda, mesmo tendo leis, né, o quanto que ainda é deficiente, o quanto que a gente ainda precisa avançar, né? Um exemplo disso é a Lei 10.639, que coloca como obrigatório o ensino afro-brasileiro dentro das escolas. E a gente fez o nosso ensino fundamental nesse período onde a lei ela já Sim. existia, que ela é de 2003, né? E a gente não teve esse acesso, a gente não teve essa educação onde exaltasse as pessoas negras, onde mostrasse outra história que não seja essa história branca colonizadora. A gente ainda ficou para trás. Eu espero que agora, né, essa galera que esteja dentro do ensino, eles conseguem ter esse acesso a essa lei. Infelizmente, eu só escutava na minha escola que negra era escravo e pronto. Não Sim, tinha. sempre foi isso retratado nos livros de história, né? E aí a branca que libertou os negros e que, nossa, que maravilha. Sendo que não é assim. Inclusive, no dia a dia a gente vê que nunca vai ser assim, sabe? Infelizmente, a gente é colocado como subalternos, né? Inclusive Sim, por conta dessa questão mesmo da escravatura. sim, exatamente. Daí sempre foi isso, né? E eu ficava realmente. A criança ela escuta a vida dela toda que o negro ele só serviu para ser escravo. Quem é a criança negra que vai querer ser escravo, né? Vira chacota dentro da sala de aula, tudo mais. E eu lembro que eu chorava porque, meu Deus, gente, não quero ser negra, tudo mais. Eu queria ser branca, né? Porque o branco era visto como maravilhoso ali, o cara empreendedor, o empresário, o que desfrutava de coisas boas, o que era inteligente, né? E daí é um processo assim também bem dolorido, né? E ainda hoje a lei ela é ineficiente, né? Ainda hoje. Exatamente. Inclusive, algo que, quando a gente fala dessa lei, eu me recordo muito bem do Enem, né? Do ano passado, 2024, no caso, que falava sobre quais foram as contribuições, né, que o povo negro deixou. Mais ou menos assim, Sim. era sobre questão racial, até me fugiu, mas é basicamente nessa linha. E aí, eu até citei sobre essa questão, né, de falta de da história do povo negro nos livros escolares, nos livros didáticos. E é muito bizarro a gente parar para pensar que foi colocado como uma lei, como obrigatoriedade, e porque. Tá tudo bem? Tá sem áudio. Tá tudo bem, eu achei que tinha caído. Ah, sim. Pois é, como obrigatoriedade, porque é muito, muito, assim, soa como algo até muito perverso, porque precisa de uma lei que te obriga a ter como é que é? A ter, no caso, Esse ensino. esse ensino na escola pública, né, ou particular. Sim, exatamente. E o livro também, né, agora vai mostrar, né, que no Brasil ali depois da época de Getúlio Vargas, né, tem esse processo Uhum. depois do livro do Gilberto Freire, né, esse processo de que todos somos iguais, daí entra nesse mito dessa democracia racial que acaba desarticulando para mim os grupos, né, de pessoas Uhum. negras contra o movimento. E daí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Sim, pois é. Gilberto Freire, no livro dele, A Casa Grande e Senzala, ele fala sobre essa questão, né, da democracia racial, que ela é existente, que quando ele vai para os Estados Unidos e aí ele vê como que é lá nos Estados Unidos, nossa, aqui tá tudo perfeito, branco com negro casando, tendo filhos, e estão vivendo nessa união, tá tudo bonito, como se fosse um sonho encantado. Ele volta aqui pro Brasil e aí ele simplesmente impõe, como se fosse algo. Desculpa. Como se fosse algo imposto, e aí ele fala: olha, a democracia é racial, não existe racismo, todo mundo tá vivendo bem aqui. Aqui tem relacionamento interracial, branco com preto se casando, tá tudo bem. Então, assim, não existe racismo.
que é isso? Quem falou que tem racismo? E aí logo o Florestan Fernandes, um tempo depois, ele desarticula, né? Ele fala que o mito da democracia racial é uma mentira. E aí, através de como que ele vai suplicar isso? Quando a USP, a Universidade Federal de São Paulo, cede para ele a oportunidade, porque na verdade o que ele estava faltando era de dinheiro para poder fazer as pesquisas dele e comprovar, né? E aí o Florestan Fernandes ele faz essa pesquisa através da USP, e aí ele prova, no caso, que é mentira o que o Gilberto Freire está falando, não é assim não, camarada. E aí ele vai falar, olha, tem racismo aqui, tem racismo ali, então não existe mito da democracia racial. Então, assim, é muito assim, impactante a gente saber que os sociólogos ele tem muita essa potência, né, de dizer pra gente que é certo ou errado. Falou uma coisa, é certo. Por exemplo, Gilberto Freire falou lá que a democracia racial existia. Pronto, todo mundo, verdade, existe. Aí vem Florestan Fernandes e fala, não existe. Aí todo mundo, não, é verdade, faz sentido. Então, a gente é muito influenciado pela essa questão mesmo científica, né, do estudo dos sociólogos. Então ele conseguiu desmistificar isso. E aí foi nesse processo mesmo. Sim, sim, exatamente. Essa fala é muito boa, né? Porque a gente sempre está influenciado por cientistas que escrevem, né, sobre negritude ou que provam isso dentro das ciências, mas ao mesmo tempo a gente vê que ainda há um apagamento, há um epistemicídio de Sim. pessoas negras dentro da academia, né, que não são vistas como cientistas e daí saem dessa linha. Ah, não, é porque ela só fala sobre negritude, isso é algo mais pessoal, isso não deve ser levado a sério. Dentro hoje ainda dos currículos acadêmicos, né, dentro da universidade, a gente vê essa falta de autores negros. Eu mesmo estou fazendo após, né, o mestrado, e daí é uma briga diária por conta disso, né? Cobrar esses autores dentro do currículo, e depois a gente começa a ser taxada de Sim, chata, de militante inconveniente. o tempo todo. Uhum. Exatamente. O meu sonho, assim, do ensino médio, antes de eu ter vontade de fazer outras faculdades, eu tinha muita vontade de fazer ciências sociais. Só que aí eu percebo que é um curso muito mente fechada, né? E quando você sai desse campo, do qual essa reprodução toda do que os sociólogos falam, no caso, uma pessoa negra, né? Uhum. Ele não vai ser visto como um pesquisador, infelizmente. Sim, exatamente. Até às vezes, quando eu ainda tô assim, em debates e tudo mais, a pessoa, ah, mas tu é cientista? Sim, que eu tô estudando, Sim, que eu faço exatamente. pesquisa, sou, tipo, querendo deslegitimar meu papel ali como uma Exatamente. pessoa que estuda sobre aquilo, sabe? Pra, tipo assim, não, é que ela não sabe aquilo. Gente, meu Deus, a gente sabe o que, que a gente tá falando, né? Tipo, nossa, já saí puta, assim, de debates, assim. Maria, a gente tá encaminhando pro fim. Eu queria que tu falasse, né? Qual foi a parte do documentário que mais te impactou, tudo mais. Olha, eu fiz duas anotações que foram, assim, o que me marcou muito, me impactou. Que foi quando uma das mulheres ali que estavam falando, né, debatendo no documentário, ela fala bem assim, se eu não me engano, foi a Edna que falou isso. Ela fala bem assim, eles se achavam dono do pedaço da história, do movimento, e para eles seríamos coadjuvantes, quando fala das mulheres negras, né? Quem falou isso, na verdade, se eu não me engano, foi a Jurema. E aí, por que ela falou isso? Porque naquela época as mulheres negras não eram aceitas dentro do movimento negro, né? Então as mulheres ali não eram nada, descartadas. Então elas foram a potência do movimento, né? Se a gente for parar para pensar. E outra fala também que foi da Edna, ela fala que em um momento ela estava indo para algum lugar com uma galera e ela fala que tinha estudantes negros em outro ônibus e eu percebi que estávamos com medo deles. Então a gente que é preto, infelizmente, por conta desse racismo estrutural, a gente se torna reprodutor do racismo. Então, quando ela fala isso, me impacta bastante, porque já teve momentos que eu estava passando na rua e vem um jovem negro, assim, passando por mim e eu já fico um pouco desconfiada. Então, assim, é algo que eu não deveria reproduzir, é claro, eu sei,
mas foi algo que foi sempre imposto pra gente. Então, é sempre uma desconstrução, né? Então, vale frisar também que a pessoa negra, ela não é racista. Ela reproduz o racismo porque ela foi ensinada a se renegar o tempo todo. Então, acho que é muito importante a gente saber disso, né? Porque já teve muitos momentos que falaram assim, nossa, isso é uma pessoa negra fazendo alguma coisa, né? Reproduzindo racismo, e outra pessoa branca fala, nossa, você é racista, esses pretos ficam falando que falam de racismo, mas estão sendo racistas o tempo todo. Infelizmente, a gente foi ensinado a ser racista. Agora a gente tem que estudar para desmitificar e não reproduzir esse racismo, né? Porque impacta diariamente na nossa vida. Sim, exatamente. Eu acho que eu até falei essa fala em um debate e gerou maior discussão, né? Porque pessoas brancas começaram a questionar se porque o negro é racista, ele não deveria pagar pelo crime, sendo que em nenhum momento eu falei que ele não deveria pagar pelo crime racial, mas sim que ele também é produto daquilo ali, né? Ele também sofre com essa opressão e que um negro sendo racista, para mim, exatamente não passa de uma pessoa sem um letramento racial ou sendo um idiota, né? Porque se ele passa pela opressão e ele ainda faz isso com os deles, né? Então, tipo assim, aí gerou essa discussão, esse debate, assim, nossa senhora. E depois eu até falei, gente, vão ler Cida Bento, que lá ela explica, vão ler Bárbara Carini, que lá ela vai falar sobre isso. Eu também fiquei sem paciência, também não vou mais falar sobre isso. Mas essa fala mesmo da Jurema, que você citou, né, que não tinha espaço para nós, a Jurema ela também me pega em algumas partes, como a que ela fala que quando ela entra, né, dentro do movimento, ela vira uma militante pitbull e daí ela vira da extrema em tudo. Eu acho que eu também passei por esse processo quando eu entrei dentro do movimento, eu fiquei muito, muito extrema mesmo. E tipo, hoje eu não tô tanto assim, né, mas eu já tive assim meus casos assim de extremismo assim total. E é isso, né? Eu acho que é tanta raiva que a gente vai acumulando e que a gente descobre que a gente fica assim revoltada mesmo assim com o mundo, né? Como é que renegaram nossa história, como é que ainda isso acontece e tudo mais. A gente quer que acabe, a gente quer que as pessoas pagam por esse crime, né? E daí a gente vai ficando assim meio revoltado mesmo. Maria, eu agradeço demais tu ter aceitado estar participando dessa live aqui hoje. Só tenho a agradecer. Se você quiser falar mais alguma fala pra gente finalizar, fica aberta aí contigo. Fica aberta a fala aí contigo e é isso. Eu agradeço, é só realmente agradecer, fico muito feliz. E é importante a gente estar sempre falando sobre questão racial, né? Até como forma de letramento mesmo, racial. Então, assim, muito obrigada e é isso.